Acredito que para a maioria das pessoas que pensam o Brasil de maneira responsável, não é? Se o Estado é mais ou menos parecido com um Deus Pai da Santíssima Trindade, ele é intocável na sua onipotência e seria terrível no seu poder. O governo é como Deus Filho, é humano, parecido com a gente, sujeito a sofrimento e sujeito a engano, não é? Como nós estamos vendo no desenrolar dos eventos, sobretudo nesse governo do PT. Não é? O partido pode ser desumano, mas o governo, as pessoas que ocupam certos cargos do governo, sobretudo a presidência da República, é humano, não sabia, não é uma pessoa maravilhosa, um pobre rapaz que chegou na presidência. Então existe uma aura que cerca o governo. Quando você olha, o Estado é diferente, porque tem a obrigação, como presidente teria a obrigação de conhecer, mas como uma pessoa que ocupa a presidência, ou seja, como um governador dessa presidência, como um gerenciador dessa presidência, tudo muda de figura, não é? Se o Estado aterroriza, o governo apenas intimida. Se o Estado é uma máquina implacável e anônima, porque uma vez que você deflagra as engrenagens do Estado, sobretudo as engrenagens jurídicas, você não pode parar, não é? Como se sabe, quem é advogado e trabalha nessa área, o processo é a realidade, é o que está escrito nos autos que constitui a realidade está excluída do papel, não é? O Estado é implacável, e em geral, não é? O Estado, a ele pertence uma máquina implacável, anônima, e o Estado tem razões que, em geral, o que é um absurdo do tamanho do Brasil, né? O Estado tem razões que a sociedade desconhece e até mesmo deve desconhecer. O governo, em compensação, tem um nome e tem uma cara. É de fulano ou de cicrano. E a gente identifica os governos pelo nome. A gente personaliza os governos, não é? E a gente personaliza com simpatia ou com antipatia. A gente qualifica os governos, inclusive usando traços de personalidade dos governantes. Isso é muito interessante. Não, porque fulano era muito simpático, fulano era soberbo, não é? Fulano era inteligente demais. Não é? A gente classifica dessa maneira os governos. Não é? Como, inclusive, como se os governos fossem, inclusive, muito diferentes uns dos outros, porque a gente tende a ver a leitura personalista, a gente vê mais as diferenças do que as continuidades, que também é um ponto importante. O governo pode ser forte ou frouxo, burro ou inteligente, e até mesmo corrupto ou honesto. Por definição, o Estado, não é constituído por leis que são conscientemente escritas e promulgadas, mais das vezes à revelia e até mesmo a despeito dos costumes sociais. O governo é uma espécie de conta de chegar entre esse conjunto idealizado de normas e a realidade embaralhada e vital da vida cotidiana, na sua complexa expressão e aplicação. Num caso, lida-se com modelos abstratos e letras sem corpo e sangue. No outro, fala-se e apela-se para um cálculo entre o ideal e aquilo que no Brasil nós coloquialmente chamamos, com razão, de realidade concreta, que é um pleonasmo, o tamanho de um bonde, né? Mas a gente fala realidade concreta, como se a realidade pudesse ser abstrata, né? Ou o concreto pudesse se referir a uma coisa que não é realidade. Para nós, o Estado tem razões que a sociedade, que é sempre atrasada, mal formada, viciada, mal educada, não preparada ou inculta, ignora. Mas o Estado tem a visão. Nós, do Estado, sabemos o que é bom para o Brasil, né? Nós temos o discernimento, porque nós lemos as últimas estatísticas, nós temos a orientação, nós sabemos, nós conhecemos o animal por dentro, nas suas entranhas. A sociedade não conhece nada, né? A sociedade sabe que é o preço do negócio de comprar o feijão, tomar o ônibus. Quem me dera, né, deixar o palácio do governo e voltar a ser aquele funcionário público que eu era, humilde, não é? Andava de ônibus, esperava 4 horas pelo ônibus, não é? Pagava os impostos, não recebia nada em troco, era eventualmente assaltado, não é, por um bandido que depois era livre. Quem me dera, eu tenho uma saudade. Você não sabe, fulano, como era bom, como você vive bem. Agora no governo é uma coisa de louco, eu tenho responsabilidade, não tenho recurso, ou seja, passa-se de uma campanha política onde se promete tudo
onde você tem um sujeito vestido de fardado de super-homem político, depois para uma brochada fantástica no governo. No governo, como candidatos, somos onipotentes. Como governantes, somos uns brochas irremediáveis. Está na hora da gente começar a aproximar a onipotência da brochada, né? Da brochura. Como queiram a onipotência, sejamos um pouco mais cordiais, né? Porque são 5 para as 10, sejamos mais cordiais. A onipotência da impotência, porque é assim que as coisas procedem. Governar no Brasil hoje virou um sinônimo na maioria dos estados. Na maioria dos estados, existem as exceções que confirmam as regras, virou o verbo que é sinônimo de desculpa, de falta de recursos. Eu não sabia que a coisa era tão complicada. Eu não sabia que do lado de cá a realidade era tão complexa. Eu não sabia que faltava tanta coisa para fazer. Eu já ouvi até de ministros, amigos meus, falar que você na realidade não tem poder nenhum. É o caso de demissão em massa e substituição, você não tem poder nenhum. A realidade, o que eu aprendi no ministério é que eu, como ministro, não tinha poder de fazer nada. Bom, você chegou a essa conclusão. Se eu sou professor universitário e chego à conclusão de que eu não tenho poder nenhum, nem de ensinar, eu tenho a obrigação de virar uma outra coisa. Virar um artista de teatro, né? Sei lá, arranjar um emprego num circo, fazer uma outra coisa, porque não é possível, né? O Estado, entretanto, né, é lido como infinito. E na mentalidade popular, ele é visto como uma entidade que pode fazer tudo. Tem poder de fazer tudo, de resolver tudo. Só não resolve porque não quer. O governo remete a limitações humanas, que eu acabei de mencionar algumas, fazendo caricatura, óbvio, que o meu papel é exagerar, né? Que a perspectiva estatal tende, em geral, a ignorar. O Estado sempre fala que não pode, não tem recurso, tem que ver, né, a minha capacidade de gasto, mas o governo, sendo como sempre tem sido no Brasil, personalizado, pessoalmente alcançável, diz de maneira amistosa que pode, ou se não pode, a gente vai dar um jeito. Nunca se diz não. Exprimida entre esses dois modelos existenciais, sociológicos e gerenciais, a sociedade fica tão invisível como a mortadela de um sanduíche barato e atua com tanta indecisão quanto um adolescente diante das suas possibilidades profissionais. Muito frequentemente, ela se manifesta demandando ou apoiando códigos e leis tão distantes de suas práticas diárias que o seu desenho aparece como pérolas jurídicas impossíveis, de tão perfeitas que elas são, de serem seguidas. São as leis que a própria sociedade deseja, mas que não pegam, como, por exemplo, as que mandam ocupar cargos públicos somente por concurso, ou o que foi discutido aqui, que naturalmente a gente vai discutir depois, a questão da meritocracia, né? Que ninguém vai negar. Quem é que vai querer? Não, o que você acha do mérito? Não, o mérito é fundamental, importantíssimo. Creio que se trata de um dos problemas mais prementes, mas só que não faz. Não pode fazer, porque dá muito problema. Por quê? É uma aversão, é uma incompatibilidade, é um problema de desenho institucional, é falta de lei. De onde é que vem o obstáculo? Ou melhor, como é que a gente pode discernir o conjunto de obstáculos, né? Ou uma outra ficção também jurídica e óbvia, e é um dos problemas, uma das fontes da nossa indignação hoje no Brasil, aquelas leis que promulgam a igualdade de todos perante as normas, um princípio constitucional que convive com uma coleção jamais discutida de leis de prisão especial, que a gente não consegue acabar no Brasil, né? Normas que facultam a certos portadores de título de bacharel, membros de parlamentos locais e nacionais, ex-ministros, delegados de polícia, etc, 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 quem tem título universitário, cadeia, mas com tratamento altamente diferenciado.